Olá pessoal, meu nome é Anderson e hoje nós vamos estudar História da Arte, mais precisamente a Idade dos Nós temos três objetivos com essa aula. Primeiro, apontar os aspectos que assinalam a transição da Idade da Pedra para a Idade dos Metais. Segundo, conhecer as transformações sociais no período e como essas levaram às transformações artísticas. Terceiro, compreender como este período se caracteriza como uma transição para a antiguidade. Novamente, nós tomaremos como referência o livro História Social da Literatura e da Arte, do Arnold Hauser. E também, dessa vez, pegaremos o Arte nos Séculos, volume 1. Vamos agora para a nossa revisão! Vamos fazer uma rápida revisão sobre o Paleolítico e falar das três principais linguagens da arte que nós temos no período e que podemos falar com algum tipo de segurança. Pinturas. Basicamente havia apenas animais nessas pinturas. As técnicas utilizadas nas pinturas rupestres envolvem cores obtidas com argila, ocre, do amarelo ao vermelho e carvão. Algumas eram feitas com sulcos nas paredes através de pedras de sílex, criando uma certa tridimensionalidade, também proporcionada pelos sombreamentos, como as obras de Altamira. Foram encontrados ossinhos de pássaros como canudos que possuíam pigmento dentro. Aí a gente consegue entender que havia alguma técnica de sopro. E agora uma curiosidade, essas pinturas eram grandes. O cervo de Altamira, por exemplo, tem 2 metros e há um touro em Lascaux que chega a 3 metros. Esculturas. Nós temos basicamente 2 tipos de esculturas no período paleolítico: representação de animais e de figuras femininas com genitais bastante robustos, provavelmente ligadas a algum culto de fertilidade. E a música? Nós temos evidências de flautas de ossos compridos com furos, e é possível falarmos em tambores e outros instrumentos de percussão, acompanhando danças e rituais de conotação mágica. Agora, Neolítico. As pinturas do Neolítico geralmente são mais simples e possuem características mais geométricas, como quadrados, bolas e etc. Vemos as representações de pessoas em suas atividades domésticas, ou seja, o homem busca representar a vida coletiva e deixa sua arte em locais mais visíveis, não apenas no fundo das cavernas como no Paleolítico. Esculturas. Geralmente são ídolos, algo como a deusa mãe. Não há uma preocupação naturalista, geralmente são blocos de pedra esculpidos em apenas um lado e nunca criando volumes. Nessa época também surgem as primeiras cerâmicas. Agora uma dúvida para a gente pensar. Por que eles enfeitavam essas cerâmicas? Havia um instinto talvez artístico na humanidade? Nessa época também nós temos monumentos megalíticos, como os dolmens, ou seja, 2 ou mais pedras fincadas no chão, cobertas por uma outra pedra na horizontal, lembrando uma mesa. Os menires, enormes pedras de até 23 metros fincadas verticalmente no chão. Cromeleques, construções circulares com dolmens ao centro e menires em volta. Nuguragues, torres de até 25 metros, em forma de cone, feitas de pedras rústicas sem argamassa. Geralmente são divididos em até 2 ou 3 andares, ligados por escadas. Provavelmente eram fortalezas. Esses monumentos exigiram, sem dúvidas, muita força, rampas, técnica e provavelmente estavam ligados tanto a processos astronômicos, com vistas à agricultura, quanto religiosos. Afinal, o sol, a chuva e o vento poderiam tanto auxiliar a colheita quanto destruí-la. Eram forças extraordinárias e precisavam ser domadas. Dança. Parecem servir para rituais de fertilidade, como mostram as pinturas ligadas à agricultura e ao pastoreio. Os mortos são enterrados em túmulos escavados ou construídos, geralmente carregando armas ou utensílios, alimentos e vasos. E agora, finalmente, chegamos à idade do metal!
a Idade dos Metais marca o fim da Idade da Pedra, que aconteceu de 2,5 milhões de anos até 3.000 anos antes de Cristo. Essas datas são aproximadas e diferem dependendo da região. E o que marca a Idade do Metal? O desenvolvimento da metalurgia, criando armas e ferramentas. A fabricação desses artefatos de metal era feita através de fornos e havia duas técnicas principais de fundição. Primeiro, o método comum da forma de barro com o metal derramado dentro dele. Segundo, o método da cera perdida. Era feito um molde de cera e esse era revestido de barro, deixando-se um orifício e cozido, se tornando cerâmica. A cera derretia e então se jogava o metal derretido dentro do molde. Qual metal? A Idade dos Metais é dividida em 3 eras. A Idade do Cobre, a Idade do Bronze, que é uma liga de cobre e estanho. Supõe-se que os egípcios foram os primeiros a produzirem o bronze. Ele é mais resistente e é reciclável, podendo ser fundido várias vezes. E depois, finalmente, o ferro. Devemos destacar que temos ouro e prata sendo usados desde o Neolítico. Com o fim do Neolítico, nós temos a passagem de uma era que foi do consumo para a produção, do individualismo primitivo para a cooperação. As tradições e os costumes neolíticos persistem lado a lado com as novas condições de transição da vida camponesa para a vida urbana. A produção primária deixa de ser a preocupação principal e se torna subsidiária do comércio e da indústria. Nisso nós temos o aumento da riqueza, pois as terras aráveis e as reservas de alimentos se concentram nas mãos de poucos, criando a necessidade de trocar produtos e uma nova divisão do trabalho. Nessa época, nós temos o surgimento das primeiras cidades e mercados, e a população aumenta e se diferencia, ocorrendo a hierarquização da sociedade, com sacerdotes, ferreiros, agricultores, guerreiros, comerciantes, pescadores. Falando em pescadores, a maioria dessas primeiras cidades se desenvolveu perto de rios, como os rios Tigre e Eufrates, nos atuais Iraque e Kuwait, o rio Nilo, no Egito, os rios Amarelo e Azul na China, os rios Indo e Ganges na Índia. Nessa época também surgem o Estado e os bancos, pois com o desenvolvimento do comércio, nós temos a necessidade de se organizar melhor essa sociedade através da criação de leis. Nisso surgem governos autocráticos, ou seja, com poder ilimitado e absoluto. Nessa época também temos o desenvolvimento da protoescrita, que surgiu já no Neolítico. Eles usavam desenhos para representar os temas que estavam sendo expressados. Isso se chama ideografia. Ou símbolos para memorizarem e transmitirem informações, mas ainda eram provavelmente desprovidos de conteúdo direto linguístico. Não eram exatamente palavras. E o que termina com a Idade dos Metais? O surgimento da escrita, que marca o período que a gente chama de Antiguidade. E a arte? É comum haver algum tipo de dúvida sobre a procedência de alguma peça, se veio do fim do Neolítico, ou do início da Idade do Bronze, do fim da Idade do Bronze ou do início da Idade do Ferro. A arte e o papel do artista. O objeto mais antigo que nós temos dessa época é o pingente de Shanidar, onde fica o atual Irã. A arte nessa época tinha uma tendência rigorosamente formalista. Em outras palavras, havia menor preocupação com aspectos sociais ou éticos da obra e se valorizava seus aspectos estéticos. O criador de imagens de espíritos, deuses e homens, utensílios decorativos e joias se especializa e a arte se torna uma profissão como qualquer outra. O artista deixa de ser aquele mágico inspirado e vira alguém que faz esculturas, pinturas ou modela vasos, assim como outros fazem sapatos e outros fazem espadas. Nesse caso, porém, a habilidade do artesão, trabalhando mesmo com materiais difíceis, é notável em comparação com a arte anterior, mais espontânea e diletante. A cidade, com a concentração da população e o contato entre pessoas, contribuiu para um estilo mais dinâmico, mais individualista na arte, mais liberto da influência das formas tradicionais e dos geometrismos do Neolítico.
Nessa época, o artista acaba ficando preso aos domínios de sua sociedade. Porém, em princípio, não existe diferença entre as leis impostas por um déspota e as convenções da sociedade atual, pois toda intenção do artista tem que abrir espaço em meio às pressões da sua sociedade, sejam elas exercidas por tiranos ou pelo mercado. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Na nossa próxima aula vamos falar sobre o Egito.